Olá, boa noite, vocês estão bem? A graça para os irmãos, irmãs, uma boa noite para os amigos do YouTube. Queria falar com vocês sobre o texto de aquela história lá de Jesus, de Lázaro, quando ele ressuscitou o Lázaro. E teve uma passagem no capítulo 11, versículo 35, que diz que ele chorou. Jesus chorou. Eu queria explicar um pouco sobre esse tema que fala que Jesus chorou. Queria que vocês entendessem que não houve só um simples choro por conta da amizade dele com Lázaro e toda a sua família, com Marta e Maria. Aquela Maria que enxugou os pés de Jesus, derramou alabastro, aquele perfume maravilhoso no pé de Jesus, que os discípulos tentou. É aquela Maria mesmo. Ela e seu irmão Lázaro estava passando por uma situação difícil. E Jesus, ele sabia, né, que tem que passar por lá, mesmo sabendo que ele estava correndo sério risco de morte. Os discípulos, inclusive, estavam com medo, mas o Tomé, aquele Tomé que a turma muitas vezes usa ele para meter o pau nos incrédulos, dizer porque é como Tomé, aquele Tomézinho ali, incrédulo, que quis apertar no dedinho de Jesus para ver se realmente era Jesus, e fez isso, depois ele se arrependeu. Esse Tomé foi corajoso ao ponto de dizer: a gente vai todo mundo morrer com Jesus. Foi esse. Mas eu não queria frisar esse acontecimento de Tomé. Eu queria dizer que Jesus não chorou naquele momento, pessoal, só pelo fato de ter um sentimento familiar, porque realmente Jesus tinha sentimento familiar, porque ele era um ser humano, ele era Deus humano. Então ele chorou pelos sentimentos deles, obviamente. Mas não teve só esse contexto aí, teve um outro significado por trás de tudo isso. Eu queria mostrar para vocês qual foi o significado. Ele se encontra lá no livro de Gênesis, aquilo ali, Gênesis 1, onde frisa justamente a criação humana e toda a raça humana, onde você já conhece aquele texto tão conhecido e muitas vezes você não quer nem ler, porque já é antigo já, onde Deus criou os céus e a terra, a raça humana e todos os seres viventes. Depois criou Adão, a sua imagem e semelhança, ele o criou. Então eu queria mostrar que naquele período ali, queria mostrar que nesse texto aí de Gênesis está escrito algo muito bom também, porque eu acredito naquele momento que a gente sabe que quem estava presente ali foi Deus, mas também estava o Espírito Santo, que era o Espírito que pairava, e a palavra, que é Jesus. Jesus estava presente. Então o que eu acredito com relação ao choro de Jesus, igreja, pessoal, é que Jesus não chorou pelo fato de ter um sentimento somente pelo fato de ter um sentimento por Lázaro e suas irmãs e todo aquele povo que estava chorando. Negativo, ele não chorou só foi por conta disso. Ele chorou pelo fato de que Jesus lembrou que o ser humano não foi feito para morrer. O ser humano não foi feito para morrer. Não foi criado para passar por dificuldades dessa, de morte, de enfermidades, de doenças, entendeu? Não foi criado com esse intuito. Jesus estava lá na criação e viu a perfeição de Deus, toda a criação, tudo que Deus queria, aquela comunhão que o homem tinha com Deus, onde ele conversava com Deus, face a face. Deus ia lá até ele, toda vez conversava com ele, e eles tinham esse diálogo maravilhoso. Imagina você naquele momento ali, tendo Deus a cada dia perto de você, conversando com ele, livre de enfermidade, de dores, de tudo, de tristeza. E ainda Deus botou uma auxiliadora, uma mulher, para estar com ele naquele momento. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo falar? É que Jesus lembrou de toda a criação humana. Jesus lembrou do planejamento que Deus tinha para a raça humana, e agora estava vendo um homem morrer, seu amigo Lázaro morrer, passar por aquilo. Porque ele sabia que não só o Lázaro, todos passariam por aquele mesmo sistema, pela morte, entendeu? Por conta de uma quebra por conta de uma quebra de intimidade que eles tinham com Deus, né? Na realidade, o homem tinha um compromisso com Deus, tinha uma comunhão com Deus maravilhosa, e ele quebrou quando ele pecou, entendeu? Por isso que eu quero falar para vocês que Jesus chorou por saber que toda a raça humana estava condenado àquele fracasso, à morte. Mas por isso foi que Jesus veio ao mundo. Ele chorou 3 vezes, descrito na Bíblia. Jesus chorou quando entrou em Jerusalém, que viu toda aquela cidade e a cidade o rejeitou. Ele sabia que futuramente Jesus
Jesus sabia que futuramente Jerusalém passaria por uma destruição, onde o povo tramaria contra ela, cercariam ela e destruiria Jerusalém totalmente. Jesus chorou também no Getsemane, quando estava ali e se separou para orar e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ali Deus encontrou forças e deu a Jesus, e ali Deus deu força, a Jesus, para que ele pudesse prosseguir no seu compromisso, e através disso aí ele trouxe vida a todos nós, porque a Bíblia diz que nós estávamos condenados, estávamos separados de Deus através do nosso primeiro pai, Adão e Eva. Estávamos distantes disso, pessoal, estávamos muito longe. Então por isso que Jesus morreu no nosso lugar. Jesus trouxe vida aos nossos corações, como dizem em Isaías 53, 5, se eu não me engane, que ele levou sobre si as minhas dores, enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura nós fomos sarados. Entendeu? Esse foi o sacrifício de Jesus. E sim, Jesus chorou também, como eu falei já, na morte de Lázaro. Mas não foi só esse significado, um sentimento que ele sentiu naquele momento. Não só foi o sentimento de ver o amigo morrer, mas não, foi o sentimento que ele teve. Foi quando ele lembrou de estar presente na criação de Deus e viu o homem sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Sendo feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus estava presente lá no Jardim do Éden e viu a criação sendo formada, viu o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, e não deveria passar por morte, não deveria passar pelo que Lázaro estava passando, morto, enfermidades, toda aquela situação, destruição que o próprio ser humano causa, que a gente vê que o próprio ser humano causa a própria destruição dele. Então por isso que Jesus chorou também, foi mais um motivo de Jesus ter chorado. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, era isso. Jesus chorou também por ter lembrado da criação, que a criação deveria ser perfeita, deveria ser uma maravilha, e o homem foi e estragou com o seu próprio pecado. Será se de hoje em diante nós não estragamos a criação, não estragamos o que Deus quer para a nossa vida, o planejamento que Deus quer para a nossa vida, pessoal? Será se Jesus não vive chorando hoje por nós, pelas decisões que nós tomamos? Qual decisão você toma no dia a dia? O que é que você faz? Será se diante dessa pandemia você está indo para as ruas, considerando essa pandemia uma brincadeira, está indo para a rua, se divertir, jogar bola, mesmo sabendo o risco que corre, não usa máscara, não usa álcool em gel? Você tem que usar, tem que entender que há uma responsabilidade. Será? Porque naquele momento que Jesus chorou por Lázaro, ele continua chorando até hoje. Nas decisões que você toma na sua vida. Muitas vezes você deixa sua mãe sozinha, dorme na rua, sai para curtir, abandona sua mãe, abandona seu pai. Você muitas vezes não quer estudar, não quer finalizar seus estudos, não quer ir atrás do emprego, não quer fazer nada. Você acha que Jesus ainda não continua chorando? Nós muitas vezes continuamos chorando. Quando nós brigamos com nossa esposa, com nossos pais, fazemos Jesus chorar por nós. Ele tanto chora de uma forma em ver a nossa necessidade, quando a gente está passando por dificuldade, ele chora por nós, mas nos dá força. Porque Jesus, ele também confortou Marta e Maria, entendeu? Ele confortou os familiares de Lázaro, por conta da morte dele, trouxe vida, ressuscitou Lázaro, disse: tirai a pedra, que tem outro significado. Mas ele realmente agiu. Ou seja, nós devemos entender que, como eu falei, ele chorou por conta da criação. Jesus chorou por ver que um planejamento que Deus tinha na criação, que era lindo, era maravilhoso, de paz com Deus, intimidade com Deus, comunhão, foi quebrado por conta do pecado. E ele viu isso quando o próprio colega dele morreu, o Lázaro morreu. E a raça humana toda estava condenada. Mas Jesus, com seu sacrifício, trouxe vida a todos nós. Morreu na cruz, no Calvário, por todos nós. E era isso, igreja, que eu queria que vocês entendessem, pessoal. Amigos meus do YouTube, do Facebook, no Instagram. Eu quero que vocês entendam isso. Você que saiu da igreja, eu sei que eu tinha muitos amigos que saíram da igreja. Muitos amigos, entendeu? Quando eu me lembro, eu fico um pouco quase emocionado, porque eu sei que muitos amigos meus, que são amigos meus no Facebook, saíram da igreja. Pessoas de Deus, mulheres que oravam, mulheres que estavam envolvidas na coreografia,
pessoas que oravam, pessoas que estavam de forma poderosamente interligada na oração, entendeu? Buscavam a Deus. Eu sei que o cair do homem, a levantar é de Deus. É com você que eu quero falar nessa noite. Que Jesus continua chorando por você. E Ele não lhe julga jamais. Sei que as pessoas julgam, obviamente. O ser humano, a tendência do ser humano é julgar o próximo. A tendência é essa. Se considerar melhor, se considerar mais espiritual. Eu, em hipótese nenhuma, quero me considerar melhor que você. E nem espiritual mais que você. Não quero olhar para você, ele saiu porque ele quis. O problema é dele, não jamais. Eu quero que você entenda que eu irei orar por você. Para que você volte. Para que você tenha uma nova chance, uma nova esperança para com Deus. E volte a conhecê-lo. Entendeu, pessoal? Então era isso, pessoal, que eu queria explicar para vocês. Entendam que Jesus ainda continua chorando por todos nós. E Ele chora por você. Era isso que eu queria falar para vocês nesse momento. Então, peço para vocês, pessoal, se inscrevam no meu canal. Compartilhe aí, deixa o like, por favor, para ajudar. Entendeu? Estou com 13 inscritos, mas acredito que futuramente chegarei a 100, se Deus quiser. Que isto aconteça, entendeu? Porque eu não quero estar aqui só pra... Eu sei que demorei pra fazer um outro vídeo, peço desculpa pra vocês, porque eu sou meio leigo pra estar usando o editor, não sei ainda, estou aprendendo e também estou no corre-corre, porque a pandemia tá aí, né? Eu boto currículo na rua, vou pra rua, passo meus serviços, né? Minhas horas para ganhar dinheiro e ajudar em casa também. E eu agradeço a vocês aí, pessoal. Deixa o like, compartilha, se inscreve no meu canal aí, por favor. No nome de Jesus abençoado. É o que eu te peço. E valeu aí. E uma boa noite para vocês.